Boa noite. Pergunta pra vocês: se uma terceira guerra mundial estourasse, você saberia como proteger seu dinheiro? Bem, é uma pergunta que eu tava me questionando, porque começou a guerra entre Israel e Irã, e eu fiquei pensando, cara, os negócios tá caindo, né? E tipo assim, parece que o mercado ainda não precificou o que tá acontecendo, porque parece que eles acham que vai ser um negócio assim rápido, entendeu? Parece que, sei lá, em menos de uma semana Israel vai destruir o Irã e vai dar tudo certo. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque a Rússia já falou que tá apoiando o Irã. A China parece que já tá se movimentando, já tá mandando porta-aviões, porque essa guerra, cara, ela é muito maior do que parece, porque assim, é um país querendo testar o poder do outro, porque no final das contas, todos os países, eles querem soberania total. Então o que que a China quer? Quer ser a maior potência mundial, certo? Então isso daí é a oportunidade perfeita para a China, para a Coreia do Norte, para a Rússia testar o poder militar dos Estados Unidos, entendeu? E a mesma forma os Estados Unidos, se vocês forem ver na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos, cara, tá apoiando muito a Ucrânia, né? Não tanto assim, mas assim, eles querem testar, entendeu? Então tá uma loucura total. E aí, né, o seu dinheiro, você, o jovem mortal, né? Nós, pessoas normais que não temos nada a ver com essa guerra, que é um negócio ridículo, né? Porque assim, a humanidade é ridícula, cara. Os caras entre guerra, ferra todo mundo, ferra a economia global de todo mundo, e a gente só quer viver a vida em paz. A gente só quer isso aqui, ó. Paz, tranquilidade, mas não, eles querem tacar uma bomba ali, uma bomba aqui pra ganhar território ali, sendo que, cara, meu Deus, irmão, pra que você vai afetar a vida de bilhões de pessoas pra ter um território a mais, cara? Vai a merda, mas enfim, cara, é uma questão que sempre existiu na história da humanidade e elas sempre existiram e sempre vão existir, entendeu? A verdade é essa, enquanto nós fomos humanos, vai acontecer isso, entendeu? Então, pelo menos se você estiver no Brasil, você consegue se proteger mais. Mas no geral, acho que se você quiser se proteger da guerra e realmente quiser lucrar ouro, com certeza ouro, mesmo que o ouro já esteja meio caro, acredita na lua, não sei se dá pra ver a lua daqui, eu acho que não, mas assim, o ouro é a melhor coisa, porque quando os países entre guerra, o ouro é o ativo mais seguro que tem, afinal de contas é ouro, entendeu? Tipo assim, cara, é um metal e é escasso e não dá pra você sair imprimindo, então é um negócio que é bom. E por que vocês acham também que nos últimos anos, tantos bilionários, milionários começaram a investir tanto em terras, terras agrícolas e tudo mais? Por quê? Porque terra é um negócio também muito bom, principalmente terras agrícolas. Não tô falando aqui de apartamento real estate, não, porque aí também tá com uma bomba, ela acabou. Mas eu tô falando assim de terras agrícolas, por quê? Porque isso daí vai gerar uma grande riqueza no futuro. Afinal de contas, cara, as pessoas sempre vão precisar de comida e o mundo tá ficando muito louco. Então, assim, as pessoas perceberam, cara, a gente precisa comprar terras produtivas, porque as pessoas vão consumir mais, as pessoas estão comendo mais, a população vai crescer nos próximos anos, então precisamos comprar terras e também é um negócio seguro. Se você for ver, vários bilionários têm bunkers e lugares afastados para morar, para ficar longe dos grandes centros, porque caso estoure uma guerra, eles estão também protegidos, entendeu? Então tudo isso tem a ver. Outra coisa, o Bitcoin. O que eu acho que vai acontecer, né? Pelo que eu tô vendo e pelo que aconteceu no passado, né? Quando estourou outras guerras no passado, o Bitcoin no curto prazo ele vai cair. Por quê? Porque o Bitcoin ainda é um ativo muito volátil. Ponto. O Bitcoin, por ele ter tanto potencial de valorização, é exatamente isso que faz com que ele fique tão volátil no curto prazo, porque o Bitcoin tem muito potencial de valorização, porque ele é extremamente rápido de transacionar, uma reserva de valor, enfim. Mas obviamente ele vai ser muito mais volátil, porque você consegue transacionar Bitcoin em qualquer hora, em qualquer dia. Não tem um dia que, igual os mercados que estão fechados e tudo mais, não tem como. Então o Bitcoin obviamente vai ser muito mais volátil. Enfim, então o que vai acontecer no curto prazo? O Bitcoin, se estourar a guerra de fato, se os Estados Unidos entrar de pau, né, de pau mesmo, e a Rússia também, e vamos supor que estoure uma guerra ainda maior, o Bitcoin vai cair bastante no curto prazo. Eu diria que pode cair até 20, 30%, aí só Deus sabe. Mas aí no longo prazo, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai ficar na guerra, vai ficar na guerra, vai ficar na guerra. E aí, com os Estados Unidos na guerra, eles vão acabar gastando muito com gasto militar. Então o que vai acontecer? Eles vão acabar imprimindo mais dinheiro. Se entrar numa guerra, cara, pode ter certeza que assim, os Estados Unidos entrou na guerra, meu irmão, vai acontecer um monte de coisa, um monte de tensão, e não vai ser só uma guerra militar, vai ser uma guerra econômica também. Então assim, vai ser uma loucura total, a inflação vai subir, vão imprimir mais dinheiro, vai ser uma loucura. Então o que vai acontecer nesse meio tempo? O Bitcoin vai acabar subindo no médio e longo prazo em cenário de guerra. Por quê? Porque os países em guerra, eles aumentam a inflação, entendeu? Eles entram em guerra comercial, guerra em tudo, aumenta a inflação porque eles têm que imprimir mais dinheiro por conta dos gastos militares, eles param de gastar dinheiro. Enfim, cara, o que vai acontecer com o Bitcoin no médio e longo prazo, eu ainda acho que vai subir. O problema, eu tenho que pensar e estudar melhor sobre isso, mas eu tô pensando na desvalorização do dólar, porque, por exemplo, eu ganho em euro, e aí eu pensei, cara, o Bitcoin deu uma valorizada boa esse ano, até parece que até agora valorizou 12%, provavelmente vai valorizar mais, mas ao mesmo tempo, porra,
o dólar tá desvalorizando bastante esse ano, esse é o plano deles, né? Então, sei lá, cara, é uma loucura total. Porque o que adianta o Bitcoin valorizar tanto se o dólar desvaloriza muito, né? Enfim, é um negócio que eu tava pensando. Afinal de contas, o Bitcoin é cotado em dólar, né? Enfim, é uma loucura. Mas é isso, cara. É basicamente se você quiser se proteger. Dá pra você comprar ações militares também, mas eu não recomendaria você fazer isso. Ou você pode fazer, compra Lockheed Martin ou algo assim. Ou então, cara, investe em ETF de ouro, investe em ETF de empresa militar, investe em ETF de prata, sei lá. Renda fixa eu não recomendaria também, porque a inflação vai subir demais e você vai acabar ficando na dominância fiscal. Bitcoin também, no curto prazo vai cair, aí você tem que aproveitar para comprar, porque eu ainda acredito que no médio e longo prazo vai subir, porque por mais que tenha uma guerra e por mais que o Bitcoin caia 20% no curto prazo, os princípios do Bitcoin não mudam, entendeu? Então assim, se você investe no Bitcoin hoje, você vai investir amanhã e não vai ser uma guerra que vai mudar isso, entendeu? Muito pelo contrário, vai ser uma guerra no longo prazo, vai te ajudar. E é isso, cara, é isso que eu tenho que falar pra vocês. A gente não sabe o que vai acontecer, cara. É meio loucura o mundo que a gente vive, né? Porque os humanos, eles são loucos. A gente vê, tipo assim, uns líderes que usam terno, que não estão no dia a dia das pessoas e que querem ficar cagando regra, invadindo países e falando um monte de besteira, enchendo o saco das pessoas, entendeu? É igual você vê os russos, os ucranianos do dia a dia. Você acha que eles realmente querem ficar perdendo o tempo deles em guerra, cara? Pelo amor de Deus, o que as pessoas querem é trabalhar, viver em paz, ter condições boas de vida, entendeu? Ter uma casa, ter uma família, ter dinheiro pra comprar as coisas, um carro, viajar. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem saber de guerra. Você acha que os russos querem saber de ficar invadindo a Ucrânia, cara? Pelo amor de Deus, ninguém tá nem aí pra isso, entendeu? E é isso, cara. As pessoas comuns, o afegão médio não tá nem aí pra guerra. Esses caras ficam enchendo o saco. Mas a verdade é que, assim, desde que a humanidade é a humanidade, a gente sempre entrou em guerra um contra os outros e sempre vai ser assim, entendeu? Então, até chegar talvez um alienígena, olha aqui o céu, talvez chegue um alienígena agora e aí todo mundo se une, China, Estados Unidos, Rússia, todo mundo se une pra combater os alienígenas, o que eu acho muito difícil. E mesmo isso acontecer no futuro, ainda vão entrar em guerra. Então, enfim, se você quiser se proteger de um cenário de guerra, ETF de ouro é a melhor coisa, mesmo que no curto prazo não renda muito, vai te proteger. Bitcoin, se você quiser arriscar mais, mas fique sabendo que provavelmente se a guerra estourar, Bitcoin vai cair bastante no curto prazo, então talvez seja melhor você deixar um caixa, talvez esperar a guerra estourar um pouco, entendeu? Vai vendo o que está acontecendo e aí depois você vai comprando Bitcoin aos poucos, à medida que vai caindo, para você não tomar um prejuízo muito grande de cara. Que mais, cara? Talvez ações que produzem armas, como por exemplo Lockheed Martin ou algo assim. Também tem que ficar de olho que eu acho que vai ter muita empresa que vai começar a produzir arma caso aconteça uma guerra. Eu acho que assim, cara, a Tesla, eu acho que o Elon Musk, cara, se estourar realmente uma guerra mundial, eu acho que o Elon Musk, a OpenAI, sei lá, a Meta, cara, essas empresas aí, mano, elas vão ser assim, vão ser a chave dos Estados Unidos, porque, mano, vocês imaginam, o Elon Musk é um cara que lança foguete, vocês imaginam o que esse cara pode fazer se ele quiser usar a inteligência dele pro mal, né? Então, enfim, se ele quiser, enfim, cara, dá pra acontecer muita coisa, e assim, eu realmente acho, cara, que os Estados Unidos é muito poderoso. Assim, as pessoas subestimam um pouco o poder dos Estados Unidos, mas a grande questão é o seguinte: não importa o quão poderoso e avançada a tecnologia dos Estados Unidos seja, a Rússia tem bomba nuclear o suficiente para destruir os Estados Unidos e vice-versa. Então, ponto, não importa o quão balístico, não sei o que, sejam os mísseis dos Estados Unidos. É impossível eles terem um sistema de defesa que consiga combater todas as bombas nucleares russas e os submarinos nucleares da Rússia. Da mesma forma, a Rússia com os Estados Unidos. Então, é um negócio meio sem fim. Eu ainda acho que, assim, se os Estados Unidos baterem de frente com a China, eles provavelmente ganhariam, mas se juntar China e Rússia, aí o negócio fica difícil, porque a China tem um poder econômico gigante e a Rússia um poder militar absurdo. Mas é isso, cara. Se você quer proteger, invista em ouro. E é isso, mano. Talvez não. Eu acho que se você mora no Brasil, talvez a guerra te atinja mais economicamente, né? Como eu falei, provavelmente vai pegar bastante os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos entram em crise, o mundo inteiro entra em crise praticamente. E vai ser a China também. E a China é a maior compradora do Brasil, então vai tudo ficar em crise praticamente. Então é isso, cara. Agradeço os nossos líderes mundiais.
E, bem, eu moro na Europa, mas tanto faz, cara. Todos os países vão ser afetados, todo mundo vai ficar em crise, então é bom você se precaver para você ficar mais de boa e evitar uma crise, uma inflação muito alta, ficar sem emprego, ficar sem vender as coisas. Então é isso, invista em ouro, construa sua reserva, se possível, tenta comprar terras, que pelo menos no Brasil eu acho difícil tacarem um míssil, não sei, vai que, né? Mas é isso, cara. Basicamente, se você quiser se proteger de uma guerra, ouro, ações que produzem, empresas que produzem armas, como a Lockheed Martin, talvez, Bitcoin no longo prazo, mas sabe que pode cair no curto prazo. E é isso, cara. Basicamente, talvez um ETF de empresas que produzem coisas militares, de arma, tudo mais. E é isso, irmão. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que o melhor ativo para você se proteger ainda é ouro. E é isso. Boa noite.